Antes de dormir, converse com Jesus. Ele está te esperando. Você já parou para pensar no que acontece no mundo espiritual enquanto você repousa? Quando seu corpo relaxa e seus olhos se fecham, existe uma dimensão que permanece desperta. As batalhas espirituais continuam. Os anjos se movem, os pensamentos se reorganizam e os céus observam. No exato momento em que o silêncio preenche seu quarto, há uma voz suave e persistente, cheia de amor, esperando por você. Você já refletiu que mesmo quando todos se esquecem de você, Jesus continua ali, aguardando seu boa noite? E se eu te dissesse que há um segredo poderoso escondido nas últimas palavras que você diz antes de adormecer? E que a cada vez que você fecha os olhos sem falar com Jesus, está perdendo uma chance única de transformar sua mente, aliviar seu coração e abrir espaço para milagres silenciosos? Há uma verdade espiritual que poucos comentam. Jesus não deseja apenas falar com você durante o dia. Ele também anseia pelas conversas à noite, porque é no silêncio da noite que ele mais se aproxima. É quando o barulho do mundo se acalma que a voz dele se torna mais clara. E é nesse momento, antes de dormir, que muitos são chamados, mas poucos estão ouvindo. Jesus espera todas as noites, porque ele nos ama, não porque precise de nós. Ele aguarda seu sussurro, seu desabafo, sua entrega. A oração antes de dormir não é apenas um ato piedoso, mas um pacto, um gesto íntimo de quem reconhece: Senhor, sem ti eu não descanso em paz. Neste vídeo você vai descobrir o poder oculto na maneira como finalizamos nossos dias. Um poder que muitos ignoram, mas que os céus reconhecem. Você entenderá por que Jesus te espera todas as noites, mesmo quando você o esquece. Vai perceber que não se trata apenas de religiosidade ou costume, mas de conexão, intimidade e de vida ou morte espiritual. Já refletiu que a forma como termina o seu dia pode determinar o seu amanhecer? Será que os pesadelos, as noites agitadas, a angústia que te visita na madrugada, estão ligadas à ausência de um diálogo com o Rei dos Reis antes de se deitar? Esta jornada que vamos percorrer juntos vai te mostrar o caminho para um novo tipo de descanso. O descanso da alma. O repouso espiritual. Não se trata apenas de dormir melhor, mas de viver melhor. Trata-se de acordar em paz, com a mente limpa, o coração leve e a certeza de que você falou com aquele que guarda seus passos. Quantas pessoas vão dormir com mágoas, medo, tristeza, pensamentos de derrota, abandono? Quantos filhos de Deus adormecem sem entregar seus fardos aos pés da cruz? Jesus está à porta, e à noite ele bate suavemente, mas com insistência. Existem promessas que são ativadas na quietude da oração noturna. Existem batalhas que se vencem enquanto você dorme, mas somente quando você entrega sua alma a Cristo antes de dormir. Há bênçãos suspensas no mundo espiritual, aguardando por um: Jesus, eu preciso de ti esta noite. Neste vídeo quero te conduzir por 33 passagens e ensinamentos bíblicos profundos que revelarão o poder de falar com Jesus antes de dormir. Você verá como grandes homens e mulheres de Deus encontraram força, direção, cura e respostas ao se entregarem nas últimas horas do dia. Vamos explorar histórias pouco lembradas, orações sussurradas, encontros com Deus em sonhos, madrugadas de clamor e noites de transformação. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Escreva abaixo nos comentários: Jesus, eu confio em ti antes de dormir. Essa frase não é apenas um comentário, é um ato de fé, um compromisso com esta mensagem, a sua resposta ao chamado de Cristo. E já aproveite para deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar mais vidas e você se torna um evangelista digital
ajudando a espalhar a palavra de Deus, com um simples clique. Quero te parabenizar por isso, sério. Poucas pessoas no mundo tão barulhento param para ouvir algo espiritual e profundo antes de dormir. Se você está aqui, é porque Jesus te trouxe. Ele quer algo com você nesta noite. Muitas pessoas não têm uma igreja perto de casa, e muitos assistem a este canal como seu momento de culto. Então agora, comente: Paz em Cristo. Faça isso antes de começarmos o estudo. É nosso código espiritual, uma maneira de dizer que estamos unidos no mesmo espírito. E preste atenção, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção adormecida em sua vida. Uma bênção que está à sua espera, mas que precisa ser ativada pela sua entrega a Jesus antes de dormir. Agora, concentre-se. Desligue as distrações. Silencie o coração, porque o estudo vai começar. Perigos no escuro e inquietações internas. Mas Davi também conhecia um segredo. O verdadeiro descanso da alma só é possível quando se fala com o Senhor antes de dormir. Este salmo foi escrito em um momento de crise. Davi estava cercado por opositores, difamado de todos os lados e com sua liderança ameaçada. A noite não era um momento de tranquilidade para ele, mas sim um campo de batalha espiritual. Mesmo assim, ele declara com firmeza: em paz me deito. Não porque o mundo ao seu redor estava em paz, mas porque ele havia entregado tudo nas mãos de quem governa o tempo e a eternidade. Davi não esperava que o mundo ao seu redor estivesse calmo para poder descansar. Ele orava até que a paz de Deus invadisse sua alma. Esse é o segredo que muitos têm perdido hoje. Deitamos com o celular na mão, com o coração cheio de ansiedade e a mente rodando em círculos. Poucos encerram o dia como Davi, com uma oração sincera. Você já tentou entregar seu dia a Jesus antes de dormir? Já contou a Ele como se sentiu hoje? Já agradeceu pelas pequenas bênçãos ou tem ido para a cama como se estivesse apenas desligando uma máquina cansada? Davi nos ensina que há uma diferença entre deitar o corpo e repousar o espírito. Muitos dormem, mas poucos descansam. Muitos fecham os olhos, mas continuam sendo atormentados internamente, porque o verdadeiro descanso só acontece quando convidamos Jesus para dentro da noite. O Salmo 4 é mais do que uma poesia, é um modelo de oração noturna. Davi começa o salmo clamando por justiça, pedindo resposta e termina declarando confiança. É um movimento do coração, do caos ao descanso, da dúvida à fé. Isso não acontece quando os problemas desaparecem, mas quando o nome do Senhor é pronunciado em oração. Note que ele diz: pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele não confiava em muros, em soldados ou em estratégias. Ele confiava em Deus, porque o verdadeiro refúgio não é um lugar físico, é uma presença. E é por isso que mesmo em meio às guerras, Davi conseguia dormir em paz, porque o coração dele já estava repousando nos braços de Deus antes mesmo de seu corpo tocar a cama. Você já fez isso? Já disse: Jesus, cuida dos meus pensamentos enquanto eu durmo? Já pediu: Senhor, visita-me nos sonhos, fala comigo no silêncio da madrugada? Há anjos que se colocam em prontidão quando um filho de Deus ora antes de dormir. Há proteção liberada, há curas silenciosas, há milagres noturnos. Mas tudo começa com uma atitude: falar com Jesus antes de deitar. Você não precisa fazer uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, só precisa ser sincero. Davi falava com o coração. Ele se derramava diante do Senhor como quem se despia da alma. E é isso que o Senhor espera de você hoje à noite. Que você pare por um minuto, respire fundo e diga: Senhor, eu estou aqui. Obrigado por este dia. Me guarda enquanto eu durmo. Quantas lutas poderiam ser vencidas se os filhos de Deus orassem como Davi todas as noites? Quantas tempestades internas se acalmariam se entregássemos nossas ansiedades antes de adormecer? Quantas respostas você ainda não recebeu porque foi dormir sem buscar aquele que tem todas as respostas? Jesus está esperando por você antes de dormir. Ele não quer ser lembrado apenas aos domingos. Ele quer ser o último nome nos seus lábios
todos os dias, porque Ele te ama, porque Ele quer te guardar, porque Ele quer que você descanse, não só o corpo, mas também a alma. E aqui vai um conselho espiritual poderoso. Quanto mais você falar com Jesus à noite, mais leve será o seu despertar. Há um descanso que nasce da oração, há uma paz que não vem dos travesseiros nem dos remédios, vem da presença dEle. Você só precisa abrir a boca, falar com Ele, entregar o dia e confiar antes de dormir. Hoje, leia o Salmo 4 inteiro. Faça dele a sua oração. Imagine Davi cercado por problemas, mas ainda assim dizendo: em paz me deito. Essa paz também é sua herança. Esse é o lugar onde Jesus quer te colocar, na paz que só Ele dá. Agora comente aqui a frase: Senhor, em paz me deito porque Tu estás comigo. Essa frase é o seu voto de confiança, a sua chave para dormir em paz hoje. E se ainda não deixou o like, faça isso agora, porque cada like neste vídeo é uma semente espiritual que o YouTube espalha e outras pessoas que precisam dormir em paz vão encontrar essa palavra. Quando Jesus orava em silêncio nas madrugadas. Em Marcos 1:35, lemos: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você já se perguntou por que Jesus, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar enquanto todos ainda dormiam? Já refletiu sobre o fato de que, mesmo sendo perfeito, ele buscava esse tempo secreto com o Pai no silêncio da madrugada? Se o próprio Cristo precisava desses momentos antes do amanhecer, quanto mais nós? Há algo de sagrado nas horas em que o mundo se cala. Quando a cidade dorme, o céu parece mais próximo. É nesse tempo que os barulhos cessam, as distrações desaparecem e a alma pode finalmente ouvir. Jesus entendia isso. Por isso, ele se retirava antes que o sol nascesse para se colocar diante do Pai. Não era por obrigação, mas por intimidade, por amor. A oração não era um dever, mas uma necessidade vital. Aqui está o ponto que toca diretamente o seu coração. Jesus, sendo quem era, buscava o Pai antes de o dia começar. Mas muitos de nós temos esquecido de buscá-lo até mesmo antes de o dia terminar. Jesus priorizava a oração. Muitas vezes deixamos para orar apenas quando o caos já bate à porta. Mas Jesus nos dá um exemplo diferente. A oração deve preceder a batalha. Ela é o nosso preparo. É o lugar onde encontramos força. É o alimento da alma. Imagine Jesus acordando enquanto ainda estava escuro. Talvez o vento ainda soprasse frio. Talvez todos ao seu redor estivessem em sono profundo. Mas ele se levantava, escolhia a solitude, se afastava do ruído, porque ali, naquele instante íntimo, era onde ele recebia direção, refrigério, clareza. Jesus orava antes de operar milagres, antes de ensinar multidões, antes de andar sobre as águas e até antes de enfrentar a cruz. Agora pense você, tem parado para falar com Ele antes de dormir? Se Jesus, que era perfeito, se colocava em oração antes de tudo, por que nós temos deixado a oração por último, ou pior, ignorado-a completamente? Será que não é por isso que tantos estão cansados, vazios espiritualmente, fracos, vulneráveis às setas do inimigo? Porque deixaram de falar com Jesus no momento mais propício, quando tudo está em silêncio? Jesus amava as madrugadas, porque elas ofereciam algo raro, comunhão sem distrações. E ainda hoje Ele te espera nesse mesmo horário. Ele não mudou. Ele ainda caminha pelas madrugadas procurando corações dispostos. Ele ainda está naquele lugar secreto, esperando em silêncio, chamando. Só que agora, Ele espera que você o leve para dentro do seu quarto, da sua mente, do seu travesseiro. Você pode não acordar de madrugada como Jesus fazia, mas pode terminar o seu dia com a mesma postura espiritual. Pode transformar o seu momento antes de dormir em um altar de silêncio e entrega, um altar de confissão e direção. Pode ser 5 minutos, pode ser um sussurro, pode ser uma lágrima, mas se for feito com o coração, Jesus estará lá. Sabe o que é mais bonito? É que mesmo em meio a tanta correria,
Jesus ainda se contenta com o pouco que lhe damos, desde que seja de verdade. Ele não exige palavras perfeitas. Ele quer presença, quer intimidade, quer aquele instante em que você diz: Senhor, antes de tudo, eu quero falar contigo. Talvez você esteja enfrentando batalhas que não entende, inseguranças que não sabe de onde vêm, medos que surgem ao deitar a cabeça, ansiedade sem explicação. A resposta pode estar na ausência de silêncio com Deus, na falta de momentos como os de Jesus nas madrugadas. Seu espírito precisa disso, sua mente clama por isso, seu corpo pede descanso, mas sua alma pede Jesus. Não é coincidência que tantos ataques acontecem à noite, pensamentos intrusivos, preocupações, insônia, opressões. O inimigo sabe que é ali que estamos mais vulneráveis ou mais acessíveis à presença de Deus. Tudo depende de como usamos esse tempo. E é por isso que Jesus te chama a orar antes de dormir, para que você se fortaleça, para que os céus se abram sobre sua casa, para que o seu descanso seja santo. Jesus, em silêncio, se levantava para orar. Hoje, ele se levanta do trono para ouvir a sua oração. Que coisa linda é saber que o Rei dos Reis ainda se inclina para escutar o que você tem a dizer. Não desperdice isso. Antes de dormir, hoje, desligue o celular, apague a luz e, em silêncio, diga: Jesus, eu estou aqui. Apenas isso. Fique em silêncio. Perceba a presença dele. Talvez ele fale, talvez apenas o envolva com sua paz. Mas algo sempre acontece quando seguimos o exemplo de Jesus. Se você aprender a fazer isso todas as noites, sua vida nunca mais será a mesma. Sua mente vai descansar, seu espírito será renovado, e você vai perceber que o silêncio da noite pode ser o momento mais poderoso do seu dia, se for compartilhado com Jesus. Elias de Danhas, deitado sobre o zimbro. Em 1 Reis 9, 4 e 5, lemos que Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Quantas vezes você foi dormir pensando: já basta? Quantas noites você se deitou desejando que tudo acabasse, que o amanhã não viesse, que o peso sumisse? Se você já viveu isso, você entende Elias. E se você entende Elias, Jesus quer falar diretamente com você hoje. Elias, o profeta que enfrentou reis, que orou e fez o fogo cair do céu, que viu a chuva voltar depois de 3 anos de seca, agora está debaixo de um arbusto, no deserto, querendo morrer. O mesmo homem que dias antes estava cheio de autoridade espiritual, agora está esgotado, com medo, sem forças. E o que ele faz? Ele se deita, dorme, não porque está em paz, mas porque está derrotado por dentro. Esse detalhe de se deitar é profundamente simbólico. Há quem se deite por fé, como Davi, dizendo: em paz me deito. Mas há quem se deite por desespero, como Elias, dizendo: já basta. Qual dos dois é você hoje? Elias se deitou com o coração desesperado, mas o que acontece a seguir é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Deus não o condena. Deus envia um anjo que toca Elias e o desperta com cuidado, que o dá pão e água, que o fortalece para continuar. Veja, Elias não orou, ele não fez uma declaração de fé, ele apenas se deitou em dor. E mesmo assim, o céu se moveu. Quantos de nós vamos dormir com o coração abatido, sentindo que falhamos, que não fomos fortes o suficiente? Quantos se sentem fracos demais até para orar? Elias também estava assim. E Deus não o ignorou. Ele foi ao encontro de Elias enquanto ele dormia. Deus respeitou o sono de Elias, tocou-o com ternura e o alimentou em silêncio, porque o nosso Senhor é especialista em restaurar corações feridos. Durante a noite, você sabia que Jesus também pode te visitar enquanto você dorme? O Espírito Santo pode te consolar nos sonhos, e anjos podem ser enviados durante a madrugada para cuidar da sua alma. A noite não é apenas escuridão, é um cenário de milagres silenciosos. É o momento em que Jesus visita os cansados, os que não conseguem mais clamar, mas ainda pertencem a Ele. Talvez hoje você esteja como Elias, exausto, sem forças, dizendo em seu coração: já basta.
Talvez você sinta que não tem nem palavras para orar, mas a boa notícia é que Jesus conhece o silêncio do seu desespero. Ele entende suas lágrimas e Ele está vindo até você com pão, água, descanso e direção. Elias achava que era o fim, mas era apenas uma pausa. Deus não aceitou sua desistência. Ele lhe deu descanso e depois o enviou com propósito. Esta noite pode ser a sua pausa, não o fim, não a desistência, mas o descanso que precede uma nova etapa. Com Jesus, você pode estar deitado como Elias pedindo para desaparecer, mas Jesus quer te levantar com a força dele, não com a sua. Ele quer tocar seu ombro e dizer: levanta-te e come. Ainda não acabou? Você ainda tem caminho. Tudo isso pode começar com um simples gesto. Falar com ele antes de dormir, entregar sua dor. Mesmo que em silêncio, mesmo que sem força. Esta história nos mostra algo que precisamos guardar para toda a vida. Mesmo quando não conseguimos mais orar, o céu continua cuidando de nós. Mesmo quando não conseguimos mais clamar, Jesus ainda está atento ao nosso gemido. Mesmo debaixo do zimbro da dor, Deus pode te alcançar. Então hoje, antes de dormir, não esconda seu cansaço, não disfarce sua dor. Leve tudo a Jesus e diga a Ele: Senhor, eu estou esgotado, mas estou aqui, porque o que move o céu não são palavras bonitas, mas corações sinceros. E se você for sincero hoje à noite, prepare-se, anjos podem estar sendo enviados ao seu encontro. Deus não deixou Elias sozinho e não vai te deixar também. Descanse, mas descanse nos braços de Jesus. Agora, comente aqui abaixo: Senhor, mesmo cansado, eu confio em Ti. Essa frase é o seu ato de fé, sua entrega, sua maneira de dizer: Jesus, eu quero ser restaurado enquanto durmo. E se ainda não curtiu o vídeo, aperte o botão de like agora. Cada curtida ajuda essa mensagem a chegar a alguém que está debaixo de um zimbro emocional, precisando ser alcançado por Jesus. Os sonhos de José. Revelações noturnas. Em Gênesis 37:5, lemos: Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Você já acordou com um sonho tão vívido, tão forte, que parecia mais uma mensagem do céu do que um produto da sua mente? Já sentiu que durante o sono Deus queria te mostrar algo, que havia algo sendo revelado ali, no silêncio da noite, quando você menos esperava? José conhecia esse mistério. Ele ainda era jovem quando começou a ter sonhos que não faziam sentido para os homens, mas que carregavam os planos de Deus. Ele dormia como um simples rapaz e acordava com visões que provocavam fúria nos seus irmãos e confusão até em seu pai. Porque os sonhos de Deus dá nem sempre são entendidos de imediato. Muitas vezes eles carregam um tempo de espera e um propósito escondido. Mas pare e pense: por que Deus escolheu os sonhos para falar com José? Por que não falou diretamente com uma voz audível ou através de sinais visíveis? Porque há momentos em que o coração está mais acessível enquanto o corpo dorme. Há segredos espirituais que só são depositados no templo do nosso espírito durante o sono. José não pediu para sonhar. Ele apenas dormiu. Mas ele dormiu com o coração sensível, com a alma aberta, e Deus encontrou ali um canal, um campo fértil para plantar visões de futuro. E você? Como tem dormido? Seu coração está aberto bastante para receber algo de Deus enquanto você descansa? Muitas vezes vamos dormir levando apenas os fardos do dia, sem perceber que aquele é um momento em que o céu pode desejar falar conosco. Não oramos, não agradecemos, não consagramos nosso sono e ainda perguntamos: por que Deus não fala comigo? Mas o que José nos ensina é simples e profundo. Quando você entrega sua vida a Deus, até o seu sono pode ser profético. É no silêncio da noite que Deus pode falar com uma clareza impressionante. Ele pode revelar, alertar, confortar ou até corrigir. Quantas pessoas já tiveram livramentos porque sonharam com algo e oraram? Quantos já mudaram de direção após um sonho que parecia estranho, mas que veio do alto? Quantos receberam resposta, paz, direção ou até cura emocional enquanto dormiam? José teve sonhos de realeza ainda quando vivia entre os desprezados. Sonhou com honra enquanto era desvalorizado. Sonhou com grandeza enquanto era pequeno aos olhos deles. Porque o sonho não reflete o momento, ele reflete o destino profético que Deus quer construir.
Talvez hoje você se sinta como José, antes do palácio, rejeitado, esquecido, traído, preso a realidades que não condizem com o que você sente no coração. Mas isso não invalida o que Deus te mostrou. Ele pode estar usando os seus sonhos para reacender promessas que o tempo tentou apagar. Ele pode usar o descanso do corpo para ativar o movimento do espírito. Mas veja, os sonhos de José também trouxeram rejeição. Não foram aceitos, foram combatidos, foram motivo de ódio. Por que o mundo sempre resiste às visões espirituais que confrontam a lógica? Muitas vezes, até mesmo nossos irmãos na fé podem nos desencorajar, dizendo que foi só um sonho, que não é bem assim. Mas Deus não precisa da permissão deles para continuar falando com você. Se você já teve sonhos que marcaram sua vida, saiba que eles não foram em vão. Se você ainda não teve, talvez seja a hora de começar a consagrar suas noites a Jesus. Fale com Ele antes de dormir. Convide o Espírito Santo a visitar seu coração enquanto você descansa e diga: Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite. José passou anos entre o sonho e o cumprimento. Ele passou pela rejeição, pelo poço, pela escravidão, pela prisão, mas em todas essas etapas, o que o sustentava era o que ele havia recebido de Deus durante a noite. Os sonhos eram suas âncoras, suas lembranças da promessa. E com você pode ser igual. Os sonhos de Deus não caducam, eles se cumprem no tempo certo. Você pode dormir hoje como um prisioneiro das circunstâncias, mas acordar como alguém que carrega o mapa do céu. Pode se deitar sem entender nada e levantar com revelações que mudarão o curso da sua vida. Mas para isso é necessário se preparar, como José. Mesmo sem compreender, ele valorizava o que Deus mostrava. Ele guardava, ele falava, ele acreditava, mesmo quando riam dele, mesmo quando o chamavam de tolo. Hoje Jesus está à porta do seu coração, esperando para entrar também no seu sono. Ele quer te visitar enquanto você descansa, te lembrar que a noite não é só para desligar o corpo, mas para ativar o espírito. O silêncio do sono pode ser o palco para as maiores falas de Deus. Você está disposto a ouvir? A oração de Daniel ao entardecer. Em Daniel 6:10 lemos: Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Você consegue imaginar orar sabendo que poderia morrer por isso? Manter sua devoção mesmo sob risco de vida? Pois foi exatamente isso que Daniel fez. Diante de um decreto real que proibia qualquer oração a outro além do rei, Daniel escolheu a fidelidade. Ele não apenas continuou orando, ele orava do mesmo jeito de sempre, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, de joelhos, ao entardecer. Aqui temos algo precioso a aprender. Orar antes de dormir não é só um hábito, é uma declaração de fé. É o tipo de disciplina espiritual que revela quem está disposto a viver o reino de Deus acima de todas as coisas. Daniel não orava porque era confortável, ele orava porque era necessário. Ele não orava por rotina, mas por convicção. E mesmo sabendo do perigo, ele não escondeu sua oração. Muitos hoje têm orado só quando sobra tempo, só quando tudo está bem, só quando sentem vontade. Mas Daniel nos mostra que a oração deve ser um compromisso inegociável, especialmente no entardecer da vida. No cair da tarde, quando o corpo começa a pedir descanso, é ali que o espírito deve se erguer e dizer: Senhor, antes de qualquer outra coisa, eu me prostro diante de ti. O mais forte neste versículo é que Daniel não mudou sua rotina espiritual por medo. Ele continuou fazendo como costumava fazer. Isso mostra que ele já tinha uma vida de oração consolidada. Ele não esperou a crise chegar para orar. Ele já vivia com os joelhos no chão. E isso o preparou para enfrentar qualquer decreto, qualquer cova, qualquer ameaça. Agora pense comigo com amor. Quantas covas dos leões espirituais você já enfrentou sem a mesma preparação? Quantas noites você foi dormir cercado por medos, ataques, pressões, sem primeiro se ajoelhar e colocar tudo diante de Deus? Daniel nos ensina a vencer antes mesmo de lutar. Ele venceu na fidelidade, venceu no quarto secreto, venceu quando se ajoelhou.
A vitória contra os leões começou na janela do seu quarto, na oração silenciosa, mas carregada de fé. Por que Daniel orava olhando para Jerusalém? Porque, mesmo em terra estranha, ele mantinha os olhos no lugar das promessas. Era como se dissesse: estou longe, mas continuo conectado fisicamente aqui, espiritualmente lá. Você pode aplicar isso à sua vida hoje. Talvez seu dia tenha sido cheio de pressões, tentações, lutas. Talvez você esteja longe de onde gostaria espiritualmente. Mas se ao entardecer, você ainda se voltar ao lugar das promessas, se abrir a janela da alma em direção a Jesus, se ajoelhar e falar com Ele, então a fidelidade dele te alcançará, como alcançou Daniel. Deus viu a oração do entardecer. Ele contemplou os joelhos dobrados, o coração rendido. E quando Daniel foi lançado na cova, o céu já havia enviado um anjo. Porque oração não é só uma ação, é um escudo, é uma preparação, é uma chave de livramento. Agora eu te pergunto com amor: você tem aberto as janelas do seu coração antes de dormir? Tem se ajoelhado espiritualmente, mesmo que em silêncio, para reconhecer que Jesus é seu Senhor? Ou tem ido dormir como se o mundo fosse um lugar seguro, como se sua alma não precisasse de proteção? A oração da noite é a sua declaração de dependência. É quando você diz: Senhor, mesmo cercado por inimigos invisíveis, eu confio em Ti. É o seu momento de olhar para Jerusalém, para as promessas eternas, para a cruz, e descansar sabendo que nenhuma cova pode engolir quem já se entregou ao céu antes do sono. Daniel orava 3 vezes ao dia. Você pode começar com uma antes de dormir. Faça isso com fé, mesmo que esteja cansado, mesmo que não saiba o que dizer. Apenas fale com Jesus. Consagre sua noite, confesse seus medos, entregue seu dia. Agradeça por estar vivo e diga como Daniel: eu continuo confiando, mesmo quando o mundo quer me silenciar. E se amanhã vierem os leões, saiba que Jesus já estará lá, porque quem ora antes de dormir acorda protegido. Agora, comente aqui abaixo a frase: Jesus, me proteja como fizeste com Daniel. Essa frase é seu escudo espiritual, sua declaração de fé, seu passo para transformar suas noites em trincheiras de paz. E se ainda não deixou o like, faça isso agora. Você pode estar ajudando alguém que está na cova, em silêncio, esperando por uma palavra que o levante. A mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus. Em Lucas 7, 37 e 38 lemos: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés dele com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e ungia-os com um unguento. Já aconteceu com você, ao chegar o fim do dia, ser tomado por um peso na alma, uma culpa silenciosa, um arrependimento sufocante, uma dor que você escondeu o dia inteiro? Talvez você tenha seguido normalmente sua rotina, mas lá dentro, seu coração estava gritando por misericórdia, por perdão, por alívio. Foi assim com essa mulher. A Bíblia não nos dá seu nome, talvez para que cada um de nós pudesse se ver nela. Ela era uma pecadora, talvez conhecida na cidade, alguém que já havia feito muitas escolhas erradas. Mas naquela noite, tudo o que ela queria era encontrar Jesus. Ela sabia onde ele estava. Ela não foi convidada, mas entrou mesmo assim, porque o desejo de ser perdoada, de se redimir, de encontrar paz, era maior do que o medo do julgamento. E o que ela fez? Se ajoelhou, chorou, derramou perfume, beijou os pés de Jesus, tudo isso em silêncio. Ela não disse uma palavra, mas disse tudo com sua atitude. Agora pense comigo. Quantas vezes você se deitou com o coração apertado por pecados não confessados? Quantas noites tentou dormir tentando esquecer o que fez, tentando abafar a voz da consciência? A boa notícia é que Jesus ainda está à mesa e ainda recebe pecadores arrependidos aos seus pés. Essa mulher nos ensina algo profundo. Existem lágrimas que são orações. Existem suspiros que valem mais do que 1000 palavras.
Existem gestos que tocam o céu mais do que discursos. E tudo começa quando você, como ela, decide, hoje à noite, ir até Jesus, mesmo que em silêncio, mesmo quem saiba o que dizer. Ela levou um vaso de alabastro, um perfume caro, mas mais do que isso, ela levou um coração quebrantado. E é isso que Jesus espera de nós antes de dormirmos. Não perfeição, mas sinceridade. Ele quer que a gente derrame o coração aos seus pés, que entreguemos o que está escondido, que deixemos cair como perfume tudo aquilo que carregamos de mais íntimo e doloroso. Enquanto todos a julgavam, Jesus a perdoava. Enquanto murmuravam sobre o passado dela, ele enxergava o presente do seu arrependimento. E naquela noite, aquela mulher dormiu diferente. Ela foi embora leve, redimida, restaurada, porque quando você encontra Jesus antes de dormir, o dia pode ter sido escuro, mas a noite termina em luz. Você pode estar pensando, mas eu pequei, eu falhei, não sou digno de falar com Jesus agora. Mas é justamente por isso que ele quer que você o procure agora, porque ele não está esperando você se limpar para vir. Ele quer te limpar quando você vier. Essa mulher nos ensina que mesmo em meio à vergonha, vale a pena se aproximar, vale a pena derramar, vale a pena chorar, porque Jesus não rejeita corações quebrantados. E ainda hoje, ele continua recebendo aos seus pés os que se rendem. Talvez você não tenha um vaso de alabastro, mas tem memórias feridas, pecados, lágrimas. Entregue isso. Entregue agora, antes de dormir. Fale com Jesus, conte o que ninguém sabe, confesse o que te pesa e não se surpreenda se ele te envolver com paz, com perdão, com graça. Jesus olhou para aquela mulher e disse: os teus pecados te são perdoados. E eu creio que se você se achegar a ele esta noite com sinceridade, poderá ouvir espiritualmente essa mesma frase: filho, filha, eu te perdoo. Dorme em paz. O sono de Jonas no meio da tempestade. Em Jonas 1:5 lemos: então os marinheiros tiveram medo e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, deitado, dormia um profundo sono. Já se sentiu tão cansado, tão sobrecarregado ou até tão distante de Deus que tudo o que conseguiu fazer foi dormir? Não um sono de paz, mas um sono de fuga. Um sono que tenta apagar a realidade, calar a consciência, adormecer a culpa. Se sim, você entende Jonas. Ele estava fugindo do propósito. Tinha recebido uma direção clara de Deus: vá a Nínive. Mas decidiu seguir o caminho oposto, fugir para Tarsis. E mesmo assim, Deus foi atrás dele. Mesmo assim, a misericórdia de Deus seguiu Jonas até o porão de um navio no alto mar. E aqui está um mistério espiritual profundo. Existem pessoas que dormem em meio à tempestade, não porque confiam em Deus, mas porque estão fugindo dele. Jonas não dormia como Jesus no barco, cheio de paz, confiando no Pai. Jonas dormia como alguém que quer esquecer que está errado, como alguém que deseja que o sono seja um esconderijo. Mas o problema é que mesmo dormindo, a tempestade não para. Mesmo tentando fugir, a voz de Deus continua ecoando. Mesmo deitado no fundo do navio, o céu continua nos chamando. Jonas representa muitos de nós. Quantas vezes sabemos exatamente o que deveríamos estar fazendo, o que o Espírito Santo já nos mostrou, mas escolhemos ignorar? Vamos dormir com a alma inquieta, tentando calar a voz de Deus com distrações, com cansaço, com silêncio. Mas Deus, em sua infinita graça, não desiste de nós. Naquele navio, em meio à fúria das ondas, Deus estava dando uma nova chance a Jonas. A tempestade não era punição, era um chamado. Era Deus dizendo: volta, eu ainda quero te usar, ainda tenho planos para você. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez sua vida esteja agitada, sem direção, com tudo desmoronando. E ainda assim você sente vontade de apenas se deitar e dormir. Mas Jesus está te chamando esta noite para acordar, para levantar, para responder ao chamado.
Você pode ter tentado fugir, pode ter escolhido o caminho errado, mas a graça de Deus ainda está no seu encalço. Veja que ironia! Enquanto os marinheiros que não conheciam o Deus verdadeiro clamavam aos seus deuses em desespero, Jonas, o profeta, dormia. Ele tinha o conhecimento, mas estava desconectado. Isso mostra que saber sobre Deus não é suficiente. É preciso estar em sintonia com Ele. E isso começa antes de dormir. A oração noturna tem o poder de nos realinhar com os céus, de nos fazer refletir: Senhor, estou indo na direção certa? Estou fugindo ou seguindo tua voz? Porque às vezes a tempestade ao nosso redor não é apenas um ataque do inimigo, é Deus nos chamando de volta. Jonas só despertou quando alguém foi até ele. Hoje essa mensagem é esse alguém. É a mão que te sacode no porão dizendo: levanta, clama ao teu Deus. E sabe o que ainda é mais incrível? Depois de tudo isso, quando Jonas finalmente obedeceu, Nínive foi salva. Uma cidade inteira se converteu. Ou seja, seu chamado não é só sobre você, é sobre os outros que serão alcançados quando você decidir responder. Talvez por isso o inimigo esteja tentando te manter dormindo, porque ele sabe o impacto que sua obediência terá. Ele sabe quantas pessoas serão alcançadas quando você se levantar. Mas Jesus também sabe, e é por isso que ele está aqui esperando você falar com ele antes de dormir, para que essa noite não seja mais uma fuga, mas o início do seu retorno. Agora comente aqui abaixo a frase: Senhor, desperta-me para o teu propósito. Essa frase é sua resposta espiritual, seu grito no meio da tempestade, seu sim ao chamado de Jesus. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Cada like empurra essa mensagem para outros Jonas que estão adormecidos, mas que ainda carregam um propósito poderoso. Você está pronto para sair do porão e voltar ao plano de Deus? Jesus acalmando a tempestade antes de todos dormirem. Em Marcos 4:39 lemos: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quantas vezes você tentou dormir, mas a tempestade dentro de você simplesmente não parava? As ondas dos pensamentos, o vento das preocupações, o trovão dos medos, tudo isso batendo na sua mente como se a noite fosse um campo de batalha invisível. Você tenta repousar, mas o coração está em guerra. Os discípulos passaram por isso e, literalmente, estavam num barco atravessando o mar com Jesus a bordo. Mas mesmo com o Salvador presente, a tempestade veio. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. A presença de Jesus no seu barco não impede tempestades, mas garante que elas não te afundem. Muitas vezes achamos que estar com Cristo significa viver em calmaria constante, mas não. Às vezes, Ele permite que o vento sopre mais forte para revelar quem Ele é, para mostrar que, mesmo quando tudo parece sair do controle, Ele ainda está no comando. Jesus estava dormindo e os discípulos desesperados acordaram o mestre com um grito: Não te importa que pereçamos? Quantas vezes essa pergunta saiu da sua boca ou do seu coração nas madrugadas turbulentas da vida? Jesus, o Senhor não está vendo que estou sofrendo? Jesus, por que não fala nada? Jesus, o Senhor está dormindo enquanto tudo desmorona aqui. Mas veja, ele não estava ausente. Ele estava apenas esperando o momento certo para agir. Quando se levanta, Jesus fala não só com o mar, mas com a alma dos discípulos. Cala-te, aquieta-te. Palavras que não se aplicam apenas ao vento e às ondas, mas também à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito. Essa cena é um convite a confiar antes de dormir, porque há tempestades que só se calam quando entregamos o leme a Jesus, quando, em vez de tentar remar sozinhos, simplesmente o acordamos com fé e dizemos: Senhor, entra nessa situação, fala com essa angústia, acalma esse medo. Ele pode fazer isso esta noite. Pode acalmar sua alma com uma palavra. Pode silenciar a ansiedade, a insônia, a inquietação. Mas para isso, você precisa chamá-lo. Os discípulos precisaram clamar, e você também pode. O Jesus não se ofende com o seu medo. Ele responde ao seu clamor. E há algo lindo no final desse episódio. Houve grande bonança.
Não apenas paz, mas grande paz, profunda, abrangente. Um descanso que vai além do físico. E é esse descanso que Jesus quer te dar antes de dormir. Porque o verdadeiro sono restaurador não vem da ausência de problemas, mas da presença daquele que controla tudo. Talvez hoje a sua vida esteja como aquele barco, balançando, prestes a afundar, com o céu escuro e os trovões gritando. Mas se Jesus estiver contigo, ainda que pareça estar em silêncio, você não vai afundar. Acalme o seu coração. Ele está no barco e quando ele fala, o caos obedece. Se há algo que podemos aprender com essa história, é que Jesus deve ser a última voz que ouvimos antes de dormir, porque o mundo vai tentar soprar medo, dúvida, insegurança, mas Jesus sempre sussurra: aquieta-te. Eu estou aqui. Paulo e Silas orando à meia-noite. Em Atos 16, 25, lemos: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quantas vezes a meia-noite chegou na sua vida? Não falo apenas da hora literal, mas daquele momento em que tudo parece escuro, trancado, sem saída. Um momento em que você se sente preso, limitado, sozinho. Paulo e Silas estavam numa prisão física, mas talvez você esteja enfrentando prisões emocionais, espirituais, financeiras ou até mesmo mentais. E talvez, justamente agora, esteja vivendo sua própria meia-noite. Mas observe o que eles fizeram. Oravam e cantavam. Sim, em plena prisão, depois de apanharem, com os pés presos em troncos e as costas feridas, eles poderiam estar murmurando, reclamando, perguntando: por que, Senhor? Mas não, eles oravam e louvavam. E essa é uma das maiores lições que podemos levar para o momento de dormir. O que sai da sua boca nas madrugadas pode determinar o que vai acontecer no mundo espiritual. Enquanto o corpo está limitado, o espírito pode se elevar. Enquanto a dor física é real, a fé continua cantando. Enquanto a noite é escura, o louvor é luz. Paulo e Silas nos mostram que a adoração no tempo da dor é a chave que abre prisões. Eles não sabiam o que aconteceria. Não oravam por libertação. Oravam porque sabiam quem era o seu Deus. Eles não esperavam o terremoto para cantar. O terremoto veio como resposta à adoração. Essa é a diferença. Muitos só oram depois que a porta abre, mas os que conhecem Jesus oram mesmo quando tudo está trancado. Quantas noites você já deitou como um prisioneiro das circunstâncias, esperando algo mudar, mas sem levantar uma oração? Quantas madrugadas passou rolando na cama pensando, planejando, sofrendo, quando poderia ter cantado? Quando poderia ter sussurrado um salmo, feito uma oração, dito: Jesus, mesmo aqui, mesmo agora, eu te louvo. A oração de Paulo e Silas não só os libertou, como impactou todos os outros presos. A Bíblia diz: os outros presos os escutavam. Ou seja, o louvor deles se tornou testemunho. A adoração deles alcançou quem estava ao redor. E aqui está algo profundo. Quando você ora antes de dormir, não é só você que é alcançado. Seus filhos são cobertos. Seu lar é envolvido. Sua atmosfera muda. Seu quarto vira altar. Sua oração rompe correntes que nem você sabia que existiam. E então vem o terremoto, a resposta divina, o mover de Deus. As cadeias se soltam, as portas se abrem, tudo porque dois homens decidiram que a meia-noite não era fim, mas oportunidade de fé. Você pode estar trancado numa cela emocional, pode estar preso em culpas, em traumas, em dívidas, em diagnósticos, em rejeições. Mas se hoje, antes de dormir, você escolher orar e cantar a Jesus, as correntes podem começar a se romper. E veja um detalhe: logo se moveram os alicerces da prisão. Deus não começou pelas portas, ele foi direto aos alicerces. Porque quando Jesus age, ele não remenda, ele transforma desde a base. Talvez o que você mais precise hoje à noite seja um terremoto espiritual, uma visitação divina, que mexa com tudo, que abale o que precisa cair
e firme o que precisa permanecer. Isso começa com sua entrega, com uma oração sincera, com um louvor verdadeiro, mesmo com lágrimas. Jesus está ouvindo o seu cântico na prisão, e quando ele ouve, nada permanece trancado. Agora, comente com fé a frase: mesmo preso, eu louvarei ao Senhor. Essa frase é a sua bandeira de guerra, seu cântico em meio à cela, sua declaração de fé na madrugada. E se ainda não curtiu o vídeo, clique no botão de like para que outros prisioneiros da alma encontrem este vídeo e recebam a chave que liberta. Você está pronto para o terremoto de Deus? O Salmo do Descanso. Em paz me deito. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Existe um tipo de sono que nenhuma medicação pode proporcionar. Um descanso tão profundo, tão restaurador, que vem direto do céu. Não é sobre fechar os olhos, é sobre silenciar a alma. É sobre confiar, sobre deitar sabendo que há anjos de guarda ao seu redor, que o mal pode até rondar, mas não toca quem descansa no Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser lido à noite, é uma oração de guerra e abrigo, um escudo espiritual, uma declaração de fé que muda o ambiente do seu quarto e o posicionamento do seu coração. E ele começa com uma escolha: aquele que habita. Talvez hoje a sua vida esteja como aquele barco, balançando, prestes a afundar, com o céu escuro e os trovões rugindo. Mas se Jesus estiver contigo, mesmo que pareça estar em silêncio, você não vai afundar. Acalme o seu coração. Ele está no barco, e quando ele fala, o caos obedece. O que podemos aprender com essa história é que Jesus deve ser a última voz que ouvimos antes de dormir. O mundo vai tentar soprar medo, dúvida, insegurança, mas Jesus sempre sussurra: aquieta-te, eu estou aqui. Paulo e Silas orando à meia-noite. Em Atos 16, 25 lemos: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quantas vezes a meia-noite chegou na sua vida? Não falo apenas da hora literal, mas daquele momento em que tudo parece escuro, trancado, sem saída. Um momento em que você se sente preso, limitado, sozinho. Paulo e Silas estavam numa prisão física, mas talvez você esteja enfrentando prisões emocionais, espirituais, financeiras ou até mentais. E talvez justamente agora esteja vivendo sua própria meia-noite. Mas observe, o que eles fizeram? Oravam e cantavam. Sim, em plena prisão, depois de apanharem, com os pés presos em troncos e as costas feridas. Eles poderiam estar murmurando, reclamando, perguntando por que, Senhor? Mas não, eles oravam e louvavam. E essa é uma das maiores lições que podemos levar para o momento de dormir. O que sai da sua boca nas madrugadas pode determinar o que vai acontecer no mundo espiritual. Enquanto o corpo está limitado, o espírito pode se elevar. Enquanto a dor física é real, a fé continua cantando. Enquanto a noite é escura, o louvor é luz. Paulo e Silas nos mostram que a adoração no tempo da dor é a chave que abre prisões. Eles não sabiam o que aconteceria. Não oravam por libertação, oravam porque sabiam quem era o seu Deus. Eles não esperavam o terremoto para cantar. O terremoto veio como resposta à adoração. Essa é a diferença. Muitos só oram depois que a porta abre, mas os que conhecem Jesus oram mesmo quando tudo está trancado. Quantas noites você já deitou como um prisioneiro das circunstâncias, esperando algo mudar, mas sem levantar uma oração? Quantas madrugadas passou rolando na cama, pensando, planejando, sofrendo, quando poderia ter cantado? Quando poderia ter sussurrado um salmo, feito uma oração, dito: Jesus, mesmo aqui, mesmo agora, eu te louvo. A oração de Paulo e Silas não só os libertou, como impactou todos os outros presos. A Bíblia diz: os outros presos os escutavam, ou seja, o louvor deles se tornou testemunho. A adoração deles alcançou quem estava ao redor. E aqui está algo profundo. Quando você ora antes de dormir, não é só você que é alcançado. Seus filhos são cobertos, seu lar é envolvido, sua atmosfera muda.
Seu quarto vira altar. Sua oração rompe correntes que nem você sabia que existiam. E então vem o terremoto, a resposta divina, o mover de Deus. As cadeias se soltam, as portas se abrem, tudo porque 2 homens decidiram que a meia-noite não era fim, mas oportunidade de fé. Você pode estar trancado numa célula emocional, pode estar preso em culpas, em traumas, em dívidas, em diagnósticos, em rejeições. Mas se hoje, antes de dormir, você escolher orar e cantar a Jesus, as correntes podem começar a se romper. E veja um detalhe, logo se moveram os alicerces da prisão. Deus não começou pelas portas, ele foi direto aos alicerces, porque quando Jesus age, ele não remenda, ele transforma desde a base. Talvez o que você mais precise hoje à noite seja um terremoto espiritual, uma visitação divina que mexa com tudo, que abale o que precisa cair e firme o que precisa permanecer. Isso começa com sua entrega, com uma oração sincera, com um louvor verdadeiro, mesmo com lágrimas. Jesus está ouvindo o seu cântico na prisão e quando ele ouve, nada permanece trancado. Agora, comente com fé a frase, mesmo preso, eu louvarei ao Senhor. Essa frase é a sua bandeira de guerra, seu cântico em meio à cela, sua declaração de fé na madrugada. E se ainda não curtiu o vídeo, clique no botão de like para que outros prisioneiros da alma encontrem este vídeo e recebam a chave que liberta. Você está pronto para o terremoto de Deus? O Salmo do Descanso. Em paz me deito, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Existe um tipo de sono que nenhuma medicação pode proporcionar. Um descanso tão profundo, tão restaurador, que vem direto do céu. Não é sobre fechar os olhos, é sobre silenciar a alma, é sobre confiar, sobre deitar sabendo que há anjos de guarda à sua volta, que o mal pode até rondar, mas não toca quem descansa no Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser lido à noite. É uma oração de guerra e abrigo, um escudo espiritual, uma declaração de fé que muda o ambiente do seu quarto e o posicionamento do seu coração. E ele começa com uma escolha, aquele que habita. E tentar viver 2 dias em um só é uma forma de sobrecarga espiritual. É como tentar atravessar um rio com pedras nas costas. Você até consegue entrar na água, mas acaba afundando rapidamente. A ansiedade é o resultado de tentar viver o amanhã sem a graça que só será liberada amanhã. A fé, por outro lado, é viver o hoje, sabendo que a graça de Deus já te espera no futuro. E sabe o que é ainda mais lindo? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, o amanhã não está vazio, ele já amanhece cheio de misericórdia. Você não está indo rumo ao desconhecido, está indo em direção ao cuidado divino. Jesus sabe exatamente o que você vai enfrentar e por isso ele diz, basta a cada dia o seu mal. Isso não é fatalismo, é equilíbrio. É a sabedoria de viver um dia de cada vez com Jesus em cada passo. Então, hoje à noite, antes de dormir, respire fundo e diga, Senhor, eu entrego o amanhã em tuas mãos. Libere sua mente, libere seu coração e confie. Ele já está cuidando de tudo. O amanhã pode até te trazer surpresas, mas Jesus nunca será pego de surpresa. Ele vai à sua frente e isso é tudo que você precisa saber para dormir em paz. O clamor de Ana no templo. Em 1 Samuel 1,10 lemos, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Já aconteceu de você deitar à noite com o coração apertado por algo que ninguém mais sabe? Já chorou baixinho, tentando não fazer barulho, derramando sua alma no travesseiro enquanto o mundo dormia? Se sim, então você já esteve no mesmo lugar espiritual que Ana. O lugar do clamor silencioso, da oração que vem da dor mais profunda. Ana não podia ter filhos, e vivendo numa cultura onde isso significava vergonha, peso e julgamento, ela era humilhada por Penina, outra mulher da mesma casa, dia após dia. Mas foi num dia comum, no momento de desespero, que ela fez o que muitos evitam.
Ela foi orar, mas não foi uma oração qualquer. A Bíblia diz com amargura de alma. Ou seja, ela não foi com palavras bonitas, com frases ensaiadas, com aparência de força. Ela foi com a dor crua, com o coração despedaçado, com os olhos marejados. Ela orou e chorou abundantemente. Talvez você pense que Deus só responde às orações fortes, bem formuladas, faladas em voz alta. Mas Ana nos ensina que as orações mais poderosas são aquelas que vêm das entranhas da alma. Orações feitas com lágrimas, com gemidos, com suspiros. Orações que não são ditas com os lábios, mas com o espírito. E veja o detalhe. O sacerdote, ao vê-la orando em silêncio, a achou embriagada, porque ela se movia, mas não falava. Ela orava, mas só os lábios se mexiam. Isso mostra que ninguém precisa entender sua dor para que Deus a ouça. O que para os outros pode parecer confuso, para o céu é oração legítima. Você não precisa explicar sua dor a todos, mas precisa levá-la a Jesus. Ela fez isso, e ao terminar sua oração, ela se levantou com um semblante transformado. Ela ainda não tinha recebido a promessa, mas já tinha recebido a paz. Quantas noites você pode estar indo dormir com o coração sobrecarregado, mas ainda assim não dobra o joelho para clamar? Quantas vezes o inimigo tenta te convencer de que orar não adianta, que não vai mudar nada? Mas a história de Ana grita uma verdade. Uma oração sincera, feita da alma, pode virar a chave do céu. Sabe o que veio depois da oração de Ana? Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, fruto de um clamor noturno, resultado de um coração que, mesmo machucado, ainda confiava. E mais, o nome Samuel significa pedido a Deus. Ou seja, Deus não apenas respondeu, ele eternizou o clamor de Ana no nome do seu milagre. Isso significa que sua oração antes de dormir pode gerar algo eterno. Não pode só aliviar sua dor, mas gerar uma resposta que marcará sua vida para sempre. O milagre pode até não vir hoje, mas a paz, essa Jesus pode te dar agora. Basta você fazer como Ana, falar com Ele com o que você tem, com as palavras que conseguir ou até mesmo sem palavras, porque Deus entende o idioma do choro. Ele interpreta suspiros, Ele lê a alma. Hoje à noite, não se cale diante da dor. Fale com Jesus, chore aos pés dele e depois descanse como Ana, com o semblante transformado, com a esperança renovada, com a alma livre. Agora, comente com fé a frase: Jesus, escuta o clamor da minha alma. Escreva isso como sua oração de entrega, como a chave que abre seu coração para o milagre. E clique em like para que esta mensagem encontre outras Anas escondidas, chorando em silêncio, mas que ainda têm fé no Deus que responde orações profundas. Jesus no Getsemane. Em Mateus 26:36 lemos: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Você já passou por uma noite tão difícil que sentiu que ninguém mais conseguia entender o peso que você carregava? Já tentou explicar, compartilhar, buscar consolo, mas no fundo sabia que aquela dor era sua e só Jesus podia compreendê-la? O Getsemane é o lugar onde até o Filho de Deus suou sangue por angústia. É o cenário onde, pouco antes da cruz, Jesus enfrentou a maior batalha interior da sua vida. Não havia chicotes ali, nem coroa de espinhos, mas havia um cálice, um peso espiritual invisível. E ali, sozinho, de madrugada, Jesus se prostra para orar. A dor que ele sente é tão intensa que ele diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Ele sabia que a cruz viria, sabia da traição, da dor física, da humilhação, mas o maior peso era carregar o pecado do mundo, enfrentar a separação do Pai, experimentar por nós a dor do abandono. E sabe o que ele faz diante disso? Ora 3 vezes, insistentemente, com lágrimas, com súplica,
com humanidade, com reverência e rendição. A oração dele revela algo profundo. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Esta é a oração mais difícil da fé. Renunciar à própria vontade diante da dor, confiar que a vontade do Pai, ainda que doa, ainda que custe, é melhor. Quantas vezes, antes de dormir, você já se viu como Jesus no Getsêmani, prostrado em angústia, sabendo que o cálice da vida está cheio de amargura, mas sem outra opção, senão confiar? Jesus entende, porque ele já passou por isso. E hoje, mais do que nunca, ele se aproxima de você nesta noite para dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu também chorei, também supliquei, também me senti só. E é por isso que, quando você se ajoelha antes de dormir, ele se aproxima não como um rei distante, mas como um salvador que sabe o que é sofrer e que te encontra no jardim da angústia. O Getsêmani também nos ensina sobre solidão. Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas todos dormiram. Nem Pedro, nem João, nem Tiago resistiram. E naquela noite, Jesus orou sozinho. Mas ele venceu. Não a cruz ainda, mas a vontade da carne. Ele venceu quando disse: seja feita a tua vontade. E você consegue dizer isso hoje, diante do que está enfrentando? A oração do Getsêmani é um convite para que você entregue o que dói, para que você aceite o plano de Deus, ainda que não compreenda agora, para que você confie. A dor da noite gera o propósito da manhã. Jesus saiu dali para enfrentar a cruz, mas com paz, com força, com direção. Porque quem ora antes do sofrimento, enfrenta qualquer batalha com o céu ao seu lado. Hoje, Jesus te chama ao Getsêmani, não para sofrer mais, mas para orar mais, para se entregar, para descansar nele, mesmo sem entender tudo, mesmo com lágrimas, mesmo com peso, com fé. As lamentações noturnas de Jeremias. Em Lamentações 2,19 lemos: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Você já sentiu que a única coisa que podia fazer em meio à sua dor era chorar durante a noite? Já teve aquela vontade de se levantar da cama, ajoelhar-se no escuro do quarto e simplesmente derramar tudo diante de Deus, como quem despeja uma alma cansada? Jeremias viveu isso. O profeta, conhecido como o chorão da Bíblia, não era fraco, mas sensível à dor de um povo e a uma presença de um Deus justo. Em Lamentações vemos ele nos ensinando algo que poucos praticam: a oração que nasce no silêncio da madrugada. Clama de noite, no princípio das vigílias, não é uma oração ocasional, é um levantar-se. É a atitude de quem, mesmo cansado, mesmo ferido, escolhe se colocar diante do Senhor no tempo em que todos dormem. Jeremias não estava ensinando uma fórmula espiritual. Ele estava abrindo seu coração, falando do tipo de oração que atravessa os céus. Uma oração que acontece quando o coração está quebrado e você não consegue mais esperar até o dia amanhecer. A expressão usada por ele, derrama o teu coração como águas, é uma das imagens mais profundas da Bíblia sobre intimidade com Deus. Não é um copo, não é um filete, não é medida controlada, é uma enchente. É jogar-se por inteiro diante do Senhor, sem reservas, sem filtros, sem esconder a dor durante o dia, tudo como águas diante do rosto do Senhor. Jeremias ainda diz: levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Isso nos mostra que muitas vezes o nosso clamor noturno não é só por nós, mas pelos nossos filhos, pela nossa casa, por quem amamos, pelos que estão fracos demais para orar por si mesmos. Você pode estar lutando por alguém que nem imagina que está sendo sustentado por suas orações. Talvez um filho distante, um marido frio, uma esposa ferida, um amigo perdido, um parente doente. E é você, no silêncio da madrugada, quem tem sido intercessor. E o que Jeremias nos ensina é que isso tem valor eterno,
Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Talvez você esteja pensando, mas já orei tanto, já clamei tanto e nada mudou. Então ouça isso. Nenhuma lágrima derramada em oração é esquecida. Ela pode não ter gerado o milagre que você queria, mas está regando uma resposta que, no tempo certo, vai florescer. As lamentações de Jeremias são gritos de alma, mas também são cânticos de fé, porque só chora assim diante de Deus quem ainda acredita que Ele pode agir hoje. Se você sentir que precisa se levantar da cama, nem que seja por 5 minutos, e se ajoelhar, faça isso. Fale com Jesus, derrame-se, ore por você, pelos seus, pelo que ainda não se cumpriu, pelo que ainda te machuca. E depois, volte à cama sabendo que o céu ouviu, que seu clamor subiu, que há anjos em movimento e que Jesus, o Consolador, está com você. Agora, comente com fé a frase: Senhor, à noite eu me derramo diante de Ti. Essa frase é sua oferta espiritual, sua entrega noturna. E clique no botão de like agora para que essa mensagem alcance outros intercessores silenciosos que choram enquanto o mundo dorme. O sono do justo. Provérbios 3:24 diz: Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Existe algo mais precioso nos dias de hoje do que deitar-se e realmente dormir em paz? No mundo que não para, onde a ansiedade invade os lares, onde o medo bate a porta das madrugadas e os pensamentos não cessam, o que mais queremos é isso, um sono suave. Mas nem todos dormem assim. Há quem deite e reviva cenas do passado. Há quem feche os olhos e seja atormentado por lembranças, por incertezas, por angústias. Há quem veja o travesseiro como um campo de guerra emocional. E é por isso que essa promessa de Provérbios é tão poderosa. Quando te deitares, não temerás. Porque o sono do justo não é a ausência de problemas, é a presença de confiança. A Bíblia não promete que os justos não terão aflições, mas garante que quando se deitarem, não terão medo. Porque o medo paralisa, mas a fé embala. Porque a preocupação aperta, mas a presença de Jesus alivia. O justo não é aquele que nunca erra, é aquele que se arrepende, que busca o Senhor, que se humilha diante dele. É aquele que, antes de dormir, fala com o Pai, consagra sua noite, entrega seus caminhos e diz: Senhor, cuida de mim enquanto eu não posso cuidar de nada. E o que o texto diz a seguir? Tu te deitarás e o teu sono será suave. Não é qualquer tipo de sono. Não é um repouso agitado, interrompido, tenso. É sono suave, como de uma criança que confia plenamente em quem aguarda. Como quem repousa sabendo que o mundo pode estar em chamas lá fora, mas o seu coração está em paz. Mas por que isso é possível? Porque a paz não vem da ausência de luta, vem da presença de Jesus. Quando Ele está no centro da sua vida, até mesmo as noites mais escuras têm luz. Até mesmo os dias mais duros terminam com alívio. Até mesmo o sono se torna um ato de fé. Deitar-se e descansar plenamente, dizendo com o corpo e com o espírito: eu confio que o Senhor está no controle. Eu paro porque sei que Ele continua trabalhando por mim. Há algo lindo nesse versículo. Ele é parte de uma promessa maior que vem nos versos anteriores. Provérbios 3 fala de sabedoria, de temor ao Senhor, de humildade, de não se apoiar no próprio entendimento. Ou seja, o sono suave é fruto de uma vida alinhada com Deus. É consequência de uma mente que não vive em guerra com a vontade divina. É o presente daqueles que decidiram confiar, mesmo quando não entendem tudo. E esse episódio revela uma das mais profundas verdades espirituais sobre a noite. Os sonhos podem ser lugares de revelação, direção e promessa. Salomão não estava pedindo nada naquele momento,
mas o céu estava pronto para entregar, porque o coração dele estava alinhado. Ele havia adorado, ele havia se rendido, e então Deus falou: pede o que queres que te dê. Você percebe o poder disso? Muitas vezes nos preocupamos tanto em orar corretamente, em acertar as palavras, em pedir da maneira certa, mas esquecemos que Deus sonda o coração. Quando ele encontra um coração sincero, ele mesmo inicia a conversa. Foi isso que ele fez com Salomão. E veja o que Deus disse: pede o que queres que te dê. Não houve limite, não houve restrição. Mas Salomão não pediu riqueza, nem vitória, nem fama. Ele pediu sabedoria. E isso tocou o coração de Deus. Hoje, antes de dormir, Jesus quer encontrar esse tipo de coração. Um coração que reconhece sua limitação e diz: Senhor, eu não sei como conduzir tudo isso, me dá sabedoria. Um coração que está mais interessado em ser sábio do que em ser rico, mais interessado em ser dirigido por Deus do que exaltado pelos homens. E então Deus respondeu: visto que pediste isso, eis que te dou um coração sábio e entendido, e também o que não pediste, riquezas e glória. Ou seja, quando pedimos o certo, Deus dá além. Ele responde ao essencial e derrama o adicional. Ele vê a motivação e multiplica a recompensa. Salomão acordou daquele sonho com a vida transformada. Um novo tempo havia começado, e tudo porque ele dormiu após adorar, com o coração aberto. Dormiu depois de oferecer algo a Deus. E você? Como tem ido dormir? Com pressa, distraído, reclamando? E se hoje você fosse dormir como Salomão, depois de orar, se entregar, oferecer sua vida, sua adoração, dizendo: Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite como fizeste com Salomão. Esse comentário é mais do que uma frase, é sua disposição para receber algo novo enquanto descansa. E clique agora em like para que outros corações também sejam preparados para o encontro com Deus enquanto dormem. A oração do Pai Nosso antes de dormir. Em Mateus 6:9, lemos: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando foi a última vez que você parou antes de dormir e orou o Pai Nosso com o coração realmente atento a cada palavra? Não como uma repetição religiosa, mas como uma conversa com seu Pai, com reverência, entrega e fé. Jesus ensinou essa oração não para que a recitássemos como um mantra, mas para que aprendêssemos a orar com profundidade. Quando olhamos para ela como modelo, percebemos que tudo o que precisamos para dormir em paz está ali. Pai nosso que estás nos céus. Antes de tudo, Jesus nos lembra com quem estamos falando. Não é um desconhecido, não é um juiz distante, é Pai. E não apenas meu, mas nosso. Um Pai que vela por todos, que conhece cada coração, que cuida dos detalhes que ninguém vê. Só esse começo já tem o poder de silenciar a ansiedade. Você tem um Pai, você não está sozinho. Santificado seja o teu nome. Um convite à adoração. Mesmo cansado, mesmo deitado, antes de dormir, você pode santificar o nome dele com um sussurro de gratidão, com um obrigado sincero, com um reconhecimento de que ele é Deus e é bom. Só esse começo já tem o poder de silenciar a ansiedade. Você tem um Pai, você não está sozinho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes deitamos desejando que tudo mude amanhã? Mas Jesus nos ensina a pedir que, acima de tudo, venha o reino de Deus, que a vontade dele se cumpra, não a nossa. Porque a vontade de Deus pode até nos contrariar por um momento, mas sempre nos conduz ao melhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode dormir em paz quando lembra que o sustento vem dele. Não são os seus esforços, não é a sua força, não são as suas conexões. É o favor de Deus que te alimenta a cada dia, sem falta. Ele cuida dos pássaros, cuidará de você também. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que chave poderosa para dormir leve. O perdão. Perdoar e ser perdoado. Antes de dormir, peça perdão, libere perdão. Não leve mágoas para o travesseiro. Não durma com lixo emocional dentro da alma. Perdoar é libertar-se a si mesmo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A noite pode esconder perigos, armadilhas, ataques invisíveis. Mas essa oração é um escudo, é um pedido de vigilância, de proteção,
de livramento espiritual. Quando você ora isso, está dizendo: Senhor, vigia por mim enquanto eu durmo. Livra-me do que eu nem sei que existe. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a declaração final de fé, a entrega total, a lembrança de que tudo pertence a Ele, e por isso eu posso descansar. E esse episódio revela uma das mais profundas verdades espirituais sobre a noite. Os sonhos podem ser lugares de revelação, direção e promessa. Salomão não estava pedindo nada naquele momento, mas o céu estava pronto para entregar porque o coração dele estava alinhado. Ele havia adorado, ele havia se rendido. E então Deus falou: pede o que queres que te dê. Você percebe o poder disso? Muitas vezes nos preocupamos tanto em orar corretamente, em acertar as palavras, em pedir da maneira certa, mas esquecemos que Deus sonda o coração. Quando Ele encontra um coração sincero, Ele mesmo inicia a conversa. Foi isso que Ele fez com Salomão. E veja o que Deus disse: pede o que queres que te dê. Não houve limite, não houve restrição. Mas Salomão não pediu riqueza, nem vitória, nem fama. Ele pediu sabedoria. E isso tocou o coração de Deus. Hoje, antes de dormir, Jesus quer encontrar esse tipo de coração. Um coração que reconhece sua limitação e diz: Senhor, eu não sei como conduzir tudo isso. Me dá sabedoria. Um coração que está mais interessado em ser sábio do que em ser rico, mais interessado em ser dirigido por Deus do que exaltado pelos homens. E então Deus respondeu: visto que pediste isso, eis que te dou um coração sábio e entendido, e também o que não pediste, riquezas e glória. 1 Reis 3, 11 e 13. Ou seja, quando pedimos o certo, Deus dá além. Ele responde ao essencial e derrama um adicional. Ele vê a motivação e multiplica a recompensa. Salomão acordou daquele sonho com a vida transformada. Um novo tempo havia começado, e tudo porque ele dormiu após adorar, com o coração aberto. Dormiu depois de oferecer algo a Deus. E você? Como tem ido dormir? Com pressa, distraído, reclamando? E se hoje você fosse dormir como Salomão? Depois de orar, se entregar, oferecer sua vida, sua adoração, dizendo: Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite. Você pode receber mais do que imagina. Não porque mereça, mas porque Deus ainda fala com quem está disposto a ouvir, até nos sonhos. Agora, comente com fé a frase: Senhor, fala comigo esta noite como fizeste com Salomão. Esse comentário é mais do que uma frase. É sua disposição para receber algo novo enquanto descansa. E clique agora em like para que outros corações também sejam preparados para um encontro com Deus enquanto dormem. A oração do Pai Nosso antes de dormir. Em Mateus 6,9, lemos: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando foi a última vez que você parou antes de dormir e orou o Pai Nosso com o coração realmente atento a cada palavra? Não como uma repetição religiosa, mas como uma conversa com seu Pai, com reverência, entrega e fé. Jesus ensinou essa oração não para que a recitássemos como um mantra, mas para que aprendêssemos a orar com profundidade. Quando olhamos para ela como modelo, percebemos que tudo o que precisamos para dormir em paz está ali. Pai nosso, que estás nos céus. Antes de tudo, Jesus nos lembra com quem estamos falando. Não é um desconhecido, não é um juiz distante, é Pai. E não apenas meu, mas nosso. Um Pai que vela por todos, que conhece cada coração, que cuida dos detalhes que ninguém vê. Só esse começo já tem o poder de silenciar a ansiedade. Você tem um Pai. Você não está sozinho. Santificado seja o teu nome. Um convite à adoração. Mesmo cansado, mesmo deitado, antes de dormir, você pode santificar o nome dele com um sussurro de gratidão, com um obrigado sincero, com o reconhecimento de que ele é Deus
e é bom. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes deitamos desejando que tudo mude amanhã, mas Jesus nos ensina a pedir que, acima de tudo, venha o reino de Deus. Que a vontade dele se cumpra, não a nossa. Porque a vontade de Deus pode até nos contrariar por um momento, mas sempre nos conduz ao melhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode dormir em paz quando lembra que o sustento vem dele. Não são seus esforços, não é a sua força, não são as suas conexões. É o favor de Deus que te alimenta a cada dia, sem falta. Ele cuida dos passarinhos, cuidará de você também. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que chave poderosa para dormir leve. O perdão. Perdoar e ser perdoado. Antes de dormir, peça perdão. Liberte perdão. Não leve mágoas para o travesseiro. Não durma com lixo emocional dentro da alma. Perdoar é libertar a si mesmo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A noite pode esconder perigos, armadilhas, ataques invisíveis. Mas essa oração é um escudo. É um pedido de vigilância, de proteção e de livramento espiritual. Quando você ora isso, está dizendo: Senhor, vigia por mim enquanto eu durmo. Livra-me do que eu nem sei que existe. Mas Paulo diz que a paz de Deus pode guardar tudo isso. Coração e mente, sentimentos e pensamentos, o que você sente e o que não consegue parar de pensar. E aqui está a chave. Essa paz está em Cristo Jesus. Ela não é encontrada em técnicas de respiração, não está em playlists relaxantes, não vem com remédios, embora às vezes sejam necessários. Ela está em Jesus. E para ter essa paz, você precisa estar nele. Você precisa se render, falar com ele, confiar, mesmo quando não entende. Veja que o versículo anterior, Filipenses 4:6, nos mostra o caminho. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Ou seja, a paz, que excede o entendimento, vem depois da entrega. Ela é o resultado de uma oração sincera, de uma súplica verdadeira, de um coração grato mesmo em meio às incertezas. Hoje, antes de dormir, você pode escolher não ser dominado pelos pensamentos. Você pode entregar tudo a Jesus. Pode orar dizendo: Senhor, guarda meu coração, guarda minha mente, me dá essa paz que só tu tens. E então você vai perceber. As circunstâncias ainda podem ser as mesmas, mas você estará diferente. Porque a paz de Deus não muda o cenário, ela muda você dentro do cenário. Amanhã pode trazer desafios, mas esta noite Jesus quer te envolver com essa paz. Ela é suave como um manto, forte como um escudo invisível aos olhos, mas real no espírito. Você só precisa pedir, confiar e descansar. Agora, comente com fé a frase: Senhor, guarda meu coração e minha mente em tua paz. Essa é a sua oração de proteção interior, sua entrega do invisível a Jesus. E clique agora em like para que esta mensagem leve a paz do céu a mais pessoas que lutam silenciosamente com suas próprias mentes antes de dormir. Jesus ressuscitando a filha de Jairo do sono. Em Marcos 5,39 lemos: E entrando disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quantas situações em sua vida você já considerou como encerradas, perdidas, sem volta? Quantos sonhos você declarou mortos? Quantas áreas da sua alma você enterrou emocionalmente porque acreditou que jamais seriam restauradas? Mas Jesus entra na casa de Jairo e diz algo que confronta nossa lógica, nossos diagnósticos, nossa dor. A menina não está morta, mas dorme. Enquanto todos já haviam desistido, enquanto o lamento dominava o ambiente, enquanto os olhos naturais só viam fim, Jesus via a pausa. Sim, Jesus tem uma visão diferente da nossa. O que para nós parece morto, para ele apenas dorme, aguardando o toque da ressurreição.
E veja, Jairo foi até Jesus em desespero, buscando socorro para sua filha ainda viva. Mas no caminho, chegaram as más notícias. Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Talvez você também tenha escutado vozes assim. Já era, não tem mais jeito, esquece isso. Mas a resposta de Jesus para Jairo serve para você também. Não temas, crê somente. Jairo podia ter desistido, podia ter voltado para casa de cabeça baixa para preparar o velório, mas ele decidiu continuar com Jesus. E essa decisão mudou tudo. Ao chegar na casa, o ambiente era de luto, choros, gritos, gente rindo de incredulidade. Quando Jesus diz que ela apenas dorme, ele expulsa os incrédulos. Porque há milagres que só acontecem onde a fé é preservada. Então ele entra no quarto, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou imediatamente. O que parecia fim foi só o início de um novo tempo. E o que isso tem a ver com você hoje, antes de dormir? Talvez nesta noite haja algo em você que morreu. A fé, a esperança, a coragem, a vontade de continuar, a alegria, a leveza, o amor próprio. Mas Jesus está entrando no quarto da sua alma agora dizendo: não está morto, apenas dorme e eu estou aqui para acordar. Talvez você tenha chorado, talvez o ambiente ao seu redor diga que não dá mais, mas o toque de Jesus ressuscita. Ele não só entra onde todos já saíram, ele pega pela mão o que você já desistiu de tocar. Hoje, antes de dormir, ore como Jairo. Senhor, vem comigo até a minha casa, mesmo com o cansaço, mesmo com as más notícias, mesmo com os sentimentos esmagados. Chame Jesus para entrar e prepare-se, porque, se você ainda tem fé, mesmo que pequena, Jesus tem poder sempre maior. Ele vai tocar no que parecia final e recomeçar. Agora, comente com fé a frase: Jesus entra na minha casa e ressuscita o que dorme. Essa frase é sua declaração de fé no impossível, sua porta aberta para o toque do Mestre. E clique agora em like para que essa mensagem alcance outros corações que perderam a esperança, mas que ainda podem ouvir Jesus dizendo: levanta-te. O que os Salmos nos ensinam sobre a noite? Salmo 42, 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você já sentiu como se a noite tivesse um peso espiritual diferente? Como se, ao cair do sol, seus sentimentos ficassem mais intensos, seus pensamentos mais profundos e suas batalhas interiores mais silenciosas, porém mais difíceis de vencer? A Bíblia reconhece isso, e os Salmos, em especial, nos ensinam como a noite pode ser o momento mais íntimo, profundo e sagrado de comunhão com Deus. No versículo acima, o salmista está dizendo algo extraordinário. Durante o dia, Deus me dá misericórdia, mas à noite, Ele me dá um cântico. Durante o dia você enfrenta o mundo, lida com pessoas, tarefas e desafios. Mas é à noite que Deus vem cantar sobre você. Sim, a noite não é apenas para dormir, é também para adorar, para ouvir o céu, para fazer da escuridão uma catedral. E note, o salmista não está dizendo que ele canta para Deus à noite. Ele diz que Deus está com ele no cântico. Ou seja, o próprio Deus compartilha da sua dor, da sua alma quebrantada, da sua canção de desespero e transforma isso em uma oração viva. Salmos como o 4, o 6, o 16, o 63, o 77, o 91, o 119, todos eles falam sobre a noite como um tempo de oração, clamor, revelação e louvor. Davi, Asaf, os filhos de Corá, todos eles aprenderam que quando o mundo cala, a alma fala. E quando a alma fala com o céu responde com o consolo. O Salmo 63, por exemplo, diz: quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Meditar em Deus à noite. Quantos de nós fazemos isso? Muitos vão dormir com a mente cheia de problemas, de notícias ruins, de redes sociais, de imagens pesadas. Mas o salmista nos ensina a meditar em Deus, lembrar do que Ele fez, pensar em quem Ele é, orar em silêncio, fechar os olhos com louvor nos lábios e confiança no coração. Você pode transformar sua noite, pode fazer dela um altar invisível, pode trocar a insônia pela adoração, pode trocar a ansiedade pela confiança,
pode escolher o cântico de Deus em vez do ruído do mundo. Mesmo se você estiver chorando, mesmo seu corpo estiver cansado, mesmo sua alma estiver abatida, o próprio salmista diz neste mesmo capítulo: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42:11. Porque a noite passa, mas o amor de Deus permanece, e o seu cântico continua. Ele canta sobre você, mesmo quando você não consegue cantar. Ele permanece, mesmo que todos durmam. Ele é o Deus da sua vida, inclusive na madrugada. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e diga: Senhor, canta sobre mim nesta noite escura. E ouça em espírito a canção que cura, consola e fortalece. Agora, comente com fé a frase: Senhor, canta sobre mim nesta noite escura. Deixe essa frase ecoar como oração, como desejo, como entrega. E clique em like para que mais pessoas descubram o poder da adoração silenciosa nas madrugadas com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto você se prepara para fechar os olhos esta noite, lembre-se de que não está sozinho. Jesus te chama para descansar não apenas o corpo, mas a alma. Ele se importa com cada detalhe da sua vida, das suas preocupações, medos e sonhos. O que você entrega a Ele enquanto repousa pode ser transformado em paz, direção e até mesmo milagres silenciosos. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que Ele está ao seu lado, pronto para dar um novo sentido ao que parecia perdido, para acalmar o que estava agitado. A oração antes de dormir é mais do que um simples gesto. É um pacto de fé, uma entrega de confiança. O Senhor te chama a descansar em seus braços. Agora, coloque sua confiança nele. Coloque suas dúvidas, medos e incertezas na presença de Deus. E descanse sabendo que Ele está no controle, trabalhando enquanto você dorme. Que sua noite seja tranquila, envolvida pela paz que só Ele pode oferecer. E que você acorde amanhã renovado, fortalecido, com um coração cheio de esperança e a certeza de que Ele te guarda. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Boa noite, que o Senhor te abençoe e até o próximo encontro.